Em 1995, assumiu o pastor José Alexandre da Silva, o 15º pastor da igreja. Uma coisa que ele cultivou junto a alguns membros da igreja era orar no monte. Ele ia para um monte que tem atrás do cruzeiro. E ele conseguia agregar os jovens com muita facilidade. Então as ideias que ele lançava, os jovens abraçavam de verdade. Ele atraiu muita gente pelo seu vozeirão. A gente dizia que ele tinha a voz de locutor. E eu tenho aqui vários estudos que ele fez, guardei, que levou a refletir sobre a vida, sobre o cuidado com se esse espírito é de Deus ou não é de Deus. E cada reflexão dava vontade de querer mais. Ele tinha uma pregação bem curta e aí as pessoas diziam que ficavam com a vontade de quero mais. Me fez ver realmente muitas coisas que eu não sabia, que eu realmente não tinha na minha mente, que realmente que aquilo não era de Deus. E esse pastor, eu louvo a Deus por isso aí. Ele tinha um dom da palavra. Esta é a verdade. Nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, do mal, nos lugares celestiais. Foi isso que ele fez a igreja ver. Os pregadores, quando se alongam, cansam, né? Ele não cansava ninguém. Cristo é a última revelação de Deus para o homem. Veio aqui e nasceu. E deixou escrito tudo para o nosso bem. Nada que venha de outra coisa é verdadeiro. É diabólico, para destruir o homem de Deus. Está na palavra. Não preciso de revelação nenhuma, a não ser a Bíblia Sagrada. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer. Com a saída do pastor Alexandre em 1997, a Igreja Batista Betânia passou mais 2 anos sem pastor. Cláudio Eduardo de Macedo Costa, presidente da Associação de Igrejas Batistas da Mata Centro de Pernambuco, se ofereceu para ajudá-los e foi convidado para assumir o pastorado da igreja em 1998, se tornando o seu 16º pastor. Ele via muito longe, ele sempre teve uma visão ampla. Ele tinha aquele carisma com a gente. O pastor Cláudio foi assim muito importante no nosso início de caminhada cristã de novos convertidos. Se chegasse um visitante na igreja um domingo, no outro domingo o visitante voltasse novamente, ele já fazia amizade com aquela pessoa. Ele ia na casa daquela pessoa, fazia questão de ir para lá. Se eu não viesse de manhã, meu dia ele já ligava. Por que você não estava na igreja? Está doente? Está acontecendo alguma coisa? Então, ele, além de ser pastor de ovelhas, ele cuidava da ovelha. Você precisar dele a qualquer momento, a qualquer hora, e ele estava à disposição. Mesmo quando ele estava trabalhando no quartel, ele dava um jeito de sair do quartel e vir saber o
que a pessoa tinha o que estava precisando. E ele era de uma organização, de uma preocupação com a liturgia da igreja. Muito, ou talvez quase tudo do que eu aprendi, eu devo ao pastor Cláudio. Minha preocupação sempre foi com a qualidade do culto, porque o culto é prestado para Deus, mas ele tem uma ordem, ele tem uma organização, ou como a própria Bíblia diz, com ordem e decência. Vivenciamos também vários retiros espirituais, com todas as dificuldades, com todos os desafios. Tivemos um retiro que foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Então visitamos dunas, fomos para lagoas. Que depois dos acampamentos do pastor Cláudio, não se fez mais um acampamento como era, né? Eu sempre enfatizei de que o líder é aquele que serve. Não é aquele que manda, não é aquele que tem cargos. A sua esposa nos ajudou bastante como educadora. Meire ficou na história, né? Que ela trabalhou muito a educação religiosa da igreja. A esposa do pastor Cláudio, Lucy Meire, foi educadora religiosa da igreja. A área da música teve alguns representantes, como Alex Herculano, Regimauri Mônica e Viviane Bezerra, filha da irmã Edivane. Esses que hoje estão no grupo de louvor, né, como Rafa, como Laerte, Netinho também, né? Foi Viviane que ensinou. Surgiu um trabalho de evangelização na cadeia pública, na congregação do Bairro Novo. Havia alfabetização de jovens e adultos e o pastor Cláudio criou também o Instituto Viver Feliz. O Instituto Viver Feliz foi um projeto de tirarmos as crianças da rua. E eles tinham reforço de português, matemática, e tinham educação cristã e também música através de um coro. O coro do Viver Feliz chegou a ter até 80 participantes. Isso mostrava que a igreja, primeiro, não fazia acepção de classe social, porque apesar de sermos uma igreja no centro da cidade, era uma igreja que estava preocupada também com as comunidades que estavam em volta. Os governantes desta terra virão tomar conselhos aqui, e os seus juízes aprenderão conosco a justiça de Deus. Nós somos a casa de Deus, propriedade exclusiva do Pai. Diga, povo santo! Povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Nós fomos chamados por Deus a fim de proclamar entre as nações as virtudes do Rei que nos chamou das trevas para a luz. Nada poderá nos resistir, pois maior é aquele que está dentro de nós. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. O Espírito Santo conosco está, nada vai nos parar. Somos casa de Deus, povo santo pra Deus, raça eleita por Deus. Nós somos a casa de Deus. Somos casa de Deus, povo santo. Percebendo que a igreja já tinha uma vocação para a área educacional e a necessidade de uma escola de qualidade no município, o pastor Cláudio Eduardo idealizou e fundou o Colégio Batista Betânia de Gravatá. E nós entendemos que poderíamos trazer para Gravatá uma educação de qualidade. Quando ele planejava alguma coisa, ele já via o futuro, via lá na frente como seria. Ele teve a visão, mas ele foi muito ousado. E eu fui contra colégio. E eu sou contra colégio. Sou.
Mas a Igreja Batista Betânia, não lembro a data exata da assembleia, mas foi uma assembleia no mês de junho ou julho, tomou uma decisão de que iríamos inaugurar o colégio. E foi um alvoroço muito grande essa sessão. Paulo saiu aos gritos da sessão. Entendeu? Não teve um homem de coragem. E nós ficamos, meu Deus, que é isso? E eu cuidava de Solon. Vendeu a casa pastoral. Até hoje a igreja não tem casa pastoral. Ele só fez tirar a casa pastoral e transferir para a igreja, né? A igreja não perdeu patrimônio, perdeu só o imóvel. E eu nunca me arrependi, nem um segundo da minha vida, por tudo que eu fiz, que eu disse, que gostaria que tivesse gravado, escrito das atas da Igreja Batista Betânia, que eu amo de paixão. Amo, é o corpo de Cristo, do qual faço parte. E eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de nada muito demorado, muito longo. E quando eu entendo que Deus está mandando fazer, então é para ontem. Muitas pessoas tinham dúvida se realmente a coisa ia dar certo, né? Se o projeto iria para frente, quais as consequências em relação ao nome da igreja e à própria igreja, né? É uma escola dentro do prédio da igreja. Isso implicava muitas coisas. Eu briguei, eu não tinha medo, não tinha nada contra colégio. Mas a casa do Senhor é a casa do Senhor, não é empresa. Mas também é um patrimônio que deve ser utilizado para servir a sua comunidade. O que a Bíblia nos ensina é que o templo do Espírito Santo é a pessoa. O local de reunião de culto só é sagrado quando a igreja, que são pessoas, se fazem reunidas neste lugar. Houve a minha opinião contra tudo que ele fez pela igreja. Aí a mulher dele disse: a senhora é do contra? Sou, minha filha. Sou do contra até morrer. E sou a favor de Jesus Cristo, a favor do reino de Deus, a favor da igreja. Uma hora depois, meia hora, ele estava aqui. Entendeu? Cuidava de mim, cuidava da Eliane e Zé, que somos do mesmo tempo. E ele vinha aqui para dizer: olha, é assim mesmo. É assim mesmo. São pessoas diferentes, opiniões diferentes, mas o que importa é o evangelho, o que importa é Cristo. Olhe para Cristo. Se eu sair daqui amanhã, vocês permaneçam, porque ali a igreja é de Cristo. Já passou. Deus abençoe o pastor Cláudio, abençoe a sua família, e que ele mude, que cada dia nós devemos mudar. Precisamos mudar cada dia. Precisamos ser novo cada dia. O ritmo foi muito acelerado, né? Entre o projeto e a execução, foi assim um salto. Assim como a Igreja Batista Betânia está para servir a comunidade gravataense, o Colégio Batista Betânia também está para servir a comunidade gravataense. Neste ano de 2016, a escola presta homenagem à Igreja Batista Betânia. Entendemos de Deus em julho que era hora de deixarmos que a igreja continuasse caminhando e eu tivesse um tempo para me cuidar e também caminhar com a minha família. Com a saída do pastor Cláudio, iniciou-se um processo de sucessão pastoral para a escolha do novo pastor, em um momento em que a igreja estava endividada, devido à construção do colégio. Nesse período, estavam envolvidos o irmão Pedro, Aloysio Bernardino, Ronaldo José e Solon Nunes. Eu acho que o pastor Cláudio, ele correu muito, a igreja ficou endividada. Era uma dívida muito grande. Por conta da construção do colégio, a igreja se endividou. E a gente não viu assim de início uma solução. A gente teve que cortar muitos gastos naquela época. Se reuniu todo mundo, se deu as mãos e chegamos, resolvemos a situação. A comissão já havia definido que o pastor Laércio seria o nosso pastor. No sábado, essa hora assim, Pedro me liga: irmã Olga, tá sabendo que vai vir um pastor? Me ligaram agora
e que eu estou indo na rodoviária buscar o pastor, que a convenção mandou para pregar. A senhora hospeda esse pastor? Eu digo, hospedo. Aí, daqui a pouco, Pedro trouxe o pastor Sandro com a mulher, o Jeane. E ficou aqui. E conversamos muito. Jantou, dormiu. Olha, pastor, tem uma coisa, nós vamos sair bem cedinho, amanhã, para Maragi, para uma entrevista com a igreja. Porque a gente fez um convite ao pastor Laércio e nós vamos lá conversar, é uma praxe dentro da comissão de sucessão pastoral. E tudo bem, aí ele ficou calado, sabe? Ele ficou calado, não disse nada. Me lembro quais foram as pessoas, e que nós fomos para Maragi conversar com ele, levar para a igreja lá a informação de que ele tinha sido o escolhido. Né? E assim nós fizemos, nós fomos, levamos a mensagem para lá, conversamos com ele bem mais jovem naquela época, né? Quando nós chegamos, aí tivemos a informação de que tinha chegado um outro pastor, tinha vindo pregar e que tudo aquilo que tinha sido feito tinha ido por água abaixo. Que quem ia ficar, quem ia assumir a igreja era o pastor Sandro. E nós já tínhamos convidado o outro, estava tudo certo. Tudo certo. De tarde, quando nós chegamos aqui, 1h da tarde, ele já tinha almoçado. A Jeane falou para a Olguinha que nós estávamos vindo para ser entrevistados pela Comissão de Sucessão Pastoral. Aí a Olguinha me chamou. Ele estava descansando no meu quarto. A Olguinha me chamou, meio ali na rua, para ele não escutar. Olha, vem cá. Voinha, o pastor é esse que Deus mandou. O pastor da igreja que Deus mandou é o pastor Sandro, é esse aí. Eu não ouvi pregação, mas eu tenho certeza, voinha, que Deus mandou esse pastor. Não sei, porque até as crianças assim, mãe, aquele é o pastor da gente. Então isso foi levado em conta. A irmã Olga ficou assim como se um pouco atônita, né? Porque nós não sabíamos, mas o processo já estava praticamente todo decidido. E acredito que na cabeça da irmã Olga, como agora vem um pastor enviado pela ordem para ser entrevistado. Só que ela articulou essa entrevista com a Comissão de Sucessão Pastoral. Aí irmão Zé Gomes fez, irmãos, é esse o homem. É esse o homem. Pensei, irmãos, que situação fica a comissão. Já estava tudo certo do pastor Laércio. O pastor Sandro que veio pregar sem estar participando do processo de sucessão, é quem assume a igreja. Agora, no outro dia de manhã, a ligar para o pastor Laércio e dizer que a igreja decidiu a comissão ao pastor, o outro pastor. Mas não disse nada, tudo bem, se Deus mandou outro. Então, foi assim que ele veio. Quando o pastor Sandro chegou, pegou um pepino meio pesado, financeiro, né? E o pastor Sandro chegou para acalmar esse problema. A comissão nos passou toda a situação financeira da igreja, que era muito delicada, principalmente sobre a percepção da sociedade, dos comerciantes. Um abacaxi desse tamanho de cascou, em silêncio com o irmão Solon, com o irmão Pedro e alguns irmãos. Pagou uma fortuna que a igreja devia. Chegou imaturo, não chegou um pastor tivesse maturidade suficiente. Muitas pessoas vinham até mim e falavam do seu posicionamento, outros vinham e falavam de um outro posicionamento, e nós ficamos meio que na linha de tiro, sem saber qual o posicionamento tomar e quais as decisões. Mas ele amadureceu aqui, então quando ele saiu, ele já saiu outra pessoa. Eu saí e a igreja também saiu de todo esse processo mais fortalecida e mais encorajada de continuar a sua caminhada de pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Me dei muito bem com ele, passou esse tempo todo aí, a gente, bom relacionamento, e ainda hoje, graças a Deus, nós temos um relacionamento excelente. Só usou o púlpito para pregar o Evangelho. Mensagem maravilhosa, profunda, que é uma coisa nata dele. Eu creio que foi um período até que a igreja trabalhou bem. A mulher dele, né, uma delícia. Aquela risada dela, aquela meninona, uma delícia. Paula conversou com Jane sobre criarem um encontro de crianças
explicaram a ideia para Sara e Jeane. A ideia foi acatada pela igreja e a partir de então, a cada ano a igreja vem realizando uma nova edição do Encontro de Crianças com Cristo, que atualmente é coordenado pela irmã Ivone. Tivemos a educadora religiosa Ana Cláudia e os ministros de música Guga e Henrique. Sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe. Foi com o pastor Sandro que a Igreja Batista Betânia completou os seus 50 anos. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe. Dou graças a Deus por todo esse mover, todo esse período que nós aqui estivemos, de quase 7 anos, trabalhando aqui com os irmãos. Tudo ele fez quando ele terminou a missão que Deus mandou. Agora eu vou embora para uma igreja maior. Deus levou ele na hora certa, abençoado, em paz. Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias. Quem ocupa o cargo de vice-moderador tem a responsabilidade de assumir a administração da igreja quando há ausência do seu pastor. Já passaram por esse cargo os irmãos José Salgado, Antônio Marques, João Florencio, José Gomes, Bartolomeu, Pedro José, Ronaldo José, Miriam Tereza e Solon Nunes. Hoje, essa função está sobre a responsabilidade do irmão Severino Manuel. Vamos dizer assim, por eu ter muita amizade e ficar envolvido com essas amizades no meio da bandidagem, no meio das pessoas na favela, muito amigo. Então isso foi entrando devagarzinho, eu fui entrando nesse local e ao ponto de me envolver mesmo. Eu me armei meus irmãos na favela todinha, comprei arma para todo mundo e eu fiquei dentro de casa preso, minha esposa sofreu muito. Tudo, eu não podia ver ninguém olhando para mim, que eu achava que o cara queria me matar. E fiquei dentro de casa sem dormir vários dias. E tudo que os gatos andavam no telhado e eu achava que era gente querendo me matar. Então, Satanás ele criou algo muito grande na minha vida, ao ponto de minha esposa não suportar mais e dizer, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Então, no aniversário de Luana, quando Luana tinha aproximadamente, ia completar 1 ano, foi que aconteceu um episódio muito grave, né? 8 de 12 pessoas que eu diria amigo antes e hoje não, de pessoas que eu vivia com eles, 8 foram mortos de uma vez só. E essas 12 pessoas do qual eu fazia parte também estavam marcadas para morrer. E meu irmão que ligou lá para casa para saber se eu estava em casa. Ele já tinha sabido tudo e eu estava dentro de casa, já não sabia dessa situação. Quando eu vim saber, já foi quando tinha acontecido. Aí, mesmo assim, ainda saí, né, para ver quem eram essas pessoas, quem eram os amigos que tinham caído. E quando eu cheguei lá, na hora que eu ia subindo, as pessoas iam saindo e uma das pessoas que eu via, eu conhecia, né, de longe, que tinha feito essa assassina e eu estava no meio, para assim também morrer. E a própria pessoa que vinha descendo, que não me conhecia, que era de outro lugar, me perguntou onde é que eu morava. Porque dos 12 que estavam marcados para fazer isso, só sobrou eu. Aí quando o Cícero ligava para mim, vem embora, rapaz, pro Gravatar. Tu nasceu aqui, aqui tu vive, teu lugar é aqui.
Então eu sempre digo que Deus, Ele nos olha. Como nós somos. Ele nos olha como nós somos mesmo, né? Nos desejos, nas vontades, nosso coração, aquilo que eu quero. Então Deus, Ele fez isso. E quando Ele me deu essa oportunidade de botar pessoas na minha vida, porque se alguém não investir, a gente não chega a lugar nenhum. Mas um dos pontos que me fez, talvez, hoje eu vejo assim, que foi o ponto X de eu me converter, de entender, foi a irmã Meire. Foi a irmã Meire. E ela chegou para mim e disse assim, olha, você está na igreja há tanto tempo, seu irmão é crente, vive na igreja, é um servo de Deus, sua esposa está aqui, seus filhos estão aqui, você vem para a igreja direto, não fez sua decisão, você pensa que você é crente e você vai para o céu assim. Você tem que se converter, porque se você não se converter, você vai morrer e vai para o inferno. Então quando ela disse aquilo, eu não enxerguei a irmã, fiquei triste naquele momento, não suportei aquilo ali, mas aquilo me incomodou. Eu já ter conhecido. E aí começou a vir na minha mente tudo que tinha acontecido comigo em São Paulo. E por que eu estava ali? E por que aquelas palavras eram duras naquele momento para mim, mas eram as palavras que eram necessárias. Então, no mesmo domingo, à noite, eu não suportei, né, o chamado de Deus e entreguei a vida a Jesus. Então eu sou grato a Deus por ter conhecido essas pessoas que Deus deu na minha vida. E até então eu tenho tentado ser assim também. Eu tenho tentado ser essa pessoa. Que as pessoas que cheguem vejam em mim também alguém diferente, alguém especial, alguém que se preocupe com as pessoas, alguém que verdadeiramente tenha se encontrado com Cristo. Ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Inicia-se mais um processo de sucessão pastoral. O pastor Ranst Alves passou um ano ajudando a igreja como pastor interino e no final de 2012 assumiu o pastor Laércio Pereira de Lima, 18º e atual pastor da Igreja Batista Betânia. Quando eu digo que sou humilde, eu já deixei de ser humilde porque eu me exaltei. Quão bom e maravilhoso é, meus irmãos, muito bem. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. E que o grande amor, imenso, imensurável amor de Deus seja presente em nós, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Muitas famílias fizeram e fazem parte da Igreja Batista Betânia ao longo desses 60 anos. Atualmente, a maior família é da irmã Lina, que casou com o primo da irmã Olga. Essa família é composta por Olga Pereira, Olga Mariana, Maurício, Naide, Mabele, Lina, Arthur, Terezinha, Miriam, Márcia, Magdiel, Stephanie, Mona Lisa, Vinícius, Lucas e os que não puderam estar presentes no dia dessa foto: Almir, Eduardo Coelho, Santos, Iraci e Paula Joseane, todos da mesma família e todos membros da Igreja Batista Betânia.
His faith outlast the earthly fold. His praise resounds beyond the stars and echoes in our hearts. The greatest one of all. His face shines brighter than the sun. His grace as boundless as His love. He reigns with healing in His wings, the King of. Aqui a Bíblia que vocês me deram, 5 de outubro, há 37 anos atrás. Tem o nome dos pastores, tem a data da consagração, tem alguns intrometidos que não eram pastores, né, Shirley? Todos aqueles a quem encontramos profundamente, forma-nos, modifica-nos, constrói-nos. Vocês foram assim, Shirley Gomes. The King above all kings. Nossa vida. Credes em nosso Senhor Jesus Cristo, suficiente Salvador da vida. Sim. Mediante essa afirmação pública, testemunho diante de Deus dessa igreja do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Christ our God, seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we lift Him up. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ our God, find hope when all the world seems lost. Behold the triumph of the cross. His power has trampled death and grave. Our life found in His name, the greatest name of all. Lift up our eyes, see the King has come, light of the world, reaching out for us. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ our God, seated on high. Então, só tirar uma dúvida. Esse período da perseguição foi da época de 1917, a construção do primeiro templo, foi na época Foi de 1900? assim que organizou a igreja, foi a perseguição. A base de 1905, Betânia? não, a primeira ainda. É. Porque a gente está falando do pastor Vicente, É. eu queria ter uma história dessa. Houve a perseguição, que eu voltei um pouco ao passado da outra, né? E vocês tiram. Isso aí é a primeira igreja. Houve essa perseguição tremenda. Então, nessa época, o povo pagaram um rapaz para ele dizer que foi entrando na casa de seu chamavam Lula, seu Lula, e seu Lula estava pegando fogo, feito o diabo. Olha,
Olha, a perseguição, minha mãe diz que naquele tempo se fazia muito ar livre. Aí minha mãe estava no ar livre, quando o delegado mandou o povo desaparecer do lugar. Ela chorou tanto que não sente a dor do desgosto. Mas era uma perseguição que quem não era evangélico não vendia evangélico. Não vendia. Não foi assim no começo. O comércio não vendia quem era evangélico. Isso. Foi muita perseguição. Sim, então daí eles formaram essa congregação, a congregação fechou. Chegou a fechar, porque ela era apedrejada, as mulheres saíam da igreja com toda a pedra que levaram a... Sanguentada. Saiu ensanguentada, estava uma situação insuportável. Aí a igreja fechou, essa congregação, que aí era a congregação. Daí, aí meu pai e as outras pessoas que fundaram foram no Recife, naquele tempo chamava Chefatura de Polícia, não era Secretaria de Segurança, né? E lá foram procurar direitos de poder funcionar. Depois, uns 7 anos depois, aqueles irmãos voltaram. Tinham passado a perseguição, mas foram muito perseguidos em Mandacaru, perseguidos de verdade. Entendeu, amados? E eles não desistiram. E depois voltaram, e foi quando ele construiu. Em 1919, foi lá meu avô, e já tinham construído o templo. Esse templo, ele consta na prefeitura, em 1917. Então, a perseguição foi muito grande, né? Mas depois da organização, foi disperso. Voltaram mais ou menos uns 7 anos e reconstruíram assim. A igreja nunca deixou de existir. A igreja sempre existiu. Mesmo com esse período, pararam um pouco por conta do Frei Damião, que ele perseguiu a igreja. O meu tio Bibiano foi muito perseguido. Muita gente. Eles arrancavam a gravata, enforcavam com a gravata. Meu tio não morreu por um milagre do céu, que conseguiu rasgar a gravata dele, enforcando ele. Foi um dos perseguidos do meu tio Bibiano Coelho Pereira, que morou no Mato Grosso e lá faleceu. E hoje, que Deus tenha misericórdia de nós, se chegar uma época dessa, quem for crente vai dizer, não sei se vai ser pouco, eu acredito um pouco, né? Não sei, Deus, porque também a força vem de Deus, né? Não vem de nós, não é isso? Deus sabe se eu sou crente de verdade, se vocês são, Ele vai dar o poder de não negar o nome dele. Porque João Batista disse, o homem não recebe força nenhuma força se não vir do alto. Então a nossa força vem do céu, vem de Deus.